Eu acredito que uma das coisas mais inevitáveis na vida são as mudanças. Pensamentos, atitudes, tudo isso é mutável. Tudo que a gente acha que vai ser para sempre ou que vamos ter para sempre é uma questão finita da vida. Entendermos e analisarmos como as coisas funcionam, a própria ideia de você tirar a conclusão de alguma coisa, ela também é mutável. As coisas podem ser alteradas. E é justamente sobre este tema que Memórias de Ontem discorre. Já pensou também como é que seriam as coisas lá no futuro, quando você consegue enxergar as coisas por um prisma totalmente diferente do que você enxergava no passado? Então, vamos juntos nessa história com a Taeko para entender como funciona melhor essa história. Inicialmente, eu não conseguia encontrar alguma coisa de interessante nesse filme. Eu não consegui enxergar uma coisa que seria, putz, nossa, que interessante. E foi aí que eu pensei que poderia estar acontecendo uma das coisas que eu achei que não fossem acontecer, que é eu não gostar de um filme do Estúdio Ghibli. Mas foi só continuar assistindo que eu percebi que a graça, que toda a essência maravilhosa do Estúdio Ghibli não estava no espetacular, não estava em entregar uma coisa deslumbrante, mas sim em algo trivial. Geralmente nós utilizamos o termo trivial como uma forma meio pejorativa, mas nessa história eu acho que é o adjetivo mais cabível para a história. Então nós temos a história da nossa querida Taeko, que é uma personagem que mora em Tóquio, mas que odeia a cidade grande. Ela o tempo todo queria morar no campo. Ela ia para o campo dos avós, então ela desde criança ela ia para esse campo, ela gostava de ficar lá, mas aí tinha que voltar para a cidade grande, ela odiava ter que voltar para Tóquio, essa sensação de carro, barulho, pessoas, ela não gostava dessa ideia. A história, ela é dividida em duas linhas temporais, no futuro e no passado. Por mais que trate de linhas temporais, o filme ele segue uma linearidade praticamente perfeita. Ou seja, é uma conformidade, é uma linha retilínea de acontecimentos cronológicos. Porque não tem muito essa de você ficar dando saltos para o passado, saltos para o futuro. Não tem muito essa questão, mas tem a Taeko sendo a narradora da história e mostrando o desenvolvimento, as várias transformações e aprendizados e conhecimentos que ela foi adquirindo ao longo da vida dela. Então nós temos ela narrando principalmente a infância. E hora ou outra ali aparece momentos dela no presente, que seria o futuro da história que é contada, basicamente. E são poucos esses momentos. Ela aparece ali para entendermos melhor o que ela se tornou. É mais ou menos isso. E no finalzinho do filme, esquece-se um pouco essa ideia de quando ela era criança, da infância dela, e passa a focar mais no que ela se tornou e no que ela pensa atualmente em relação a algumas coisas do passado e tudo o que aconteceu e o que transformou ela na pessoa que ela é hoje. Mas basicamente o filme inteiro, que tem praticamente 2 horas de duração, é contando a infância dela e as várias peripécias de quando ela era uma menininha. Tiveram 2 situações extremamente interessantes, que eu achei interessante, que a primeira foi a cena do abacaxi. Quando ela era criança, ela contando essa história, eles comiam muita banana, porque na época a banana era a fruta rei, era a fruta que reinava, era a melhor de todas. E elas não, tanto ela quanto a família dela, porque ela morava com 2 irmãs, a mãe, o pai e a avó, eu acho, alguma coisa assim. E eles nunca haviam provado uma fruta que era o abacaxi. Eles não sabiam como era o gosto do abacaxi e nem sequer como cortar um abacaxi. Isso é interessante porque foi o primeiro momento, o primeiro contato que ela teve com o abacaxi. Que é uma coisa normal, pô, é um abacaxi, é uma fruta, mas ela nunca havia comido abacaxi. Então ela criou uma expectativa e acabou se decepcionando, porque tanto ela como os familiares odiaram o abacaxi
consideraram, né, sentenciaram que a banana ainda é a melhor fruta que existe. Outra cena muito interessante foi a cena da menstruação, quando ela começa a passar por esse período e ela entende que as garotas da idade dela também passam por esse período. E tudo isso é muito novo para ela. A sensação de ter esse primeiro acontecimento na vida dela e como reagir a isso, como se comportar mediante a esse tipo de situação quando acontecer. E é aí que entra as amiguinhas dela do colégio, que falam, é normal, eu já tive isso, e acontece de tal forma, sim e tal, tudo mais. E aí a gente já tem as primeiras conversas de banheiro das garotas conversando sobre esse tipo de coisa. E o interessante é que tratam isso como algo inovador porque é algo novo. São crianças que estão passando por uma fase e elas entendem isso, principalmente os garotos, que são menos desenvolvidos do que as garotas, principalmente quando são crianças. E eles entendem isso, a menstruação, como uma forma de doença, uma doença transmissível. Então eu não vou tocar em você, sai daqui, sou menstruado. Então eles começam a reagir a esses acontecimentos de uma forma um pouco equivocada, ao mesmo tempo que mais pra chatear e pra encher o saco das garotas. Então, todo esse momento, sabe, esses momentos de aprendizado, de conhecimento de coisas novas, é muito interessante nessa história. Comentei com vocês que a Taeko é uma garota que mora em Tóquio, mas ela ama a vida no campo. Então, em um determinado momento ali da história, ela acaba voltando para o campo, o lugar dela, o habitat natural dela, vamos dizer assim. E é ali que ela começa a trabalhar ali no campo mesmo. Ela trabalha colhendo flores, colhendo açafrão, colhendo arroz e tudo mais. Ela faz esses trabalhos mais braçais. E outro ponto muito interessante quando acontece justamente nesse momento, a explicação do trabalho artesanal que eles fazem, principalmente com açafrão. Então tem toda a questão de você ir ao campo, você coletar as coisas, você colocar para secar e depois de você espremer o líquido que sai, você reaproveita ele para usar como uma espécie de tinta para você tingir as roupas caso você não tenha dinheiro para comprar roupa colorida. Então tudo isso, esse trabalho artesanal e a explicação dele é muito interessante e é muito didático porque você realmente consegue entender. E a Taeko é uma mulher de 27 anos. A gente acompanha todo o trajeto dela enquanto criança. É claro que a gente acompanha todo esse trajeto somente na infância. Nós não somos apresentados à adolescência dela, o momento que ela foi mais jovem antes de se tornar uma adulta de 27 anos. Não é apresentado isso, foi só a infância dela e o presente atual dela com 27 anos. E ela não é casada. E aparentemente ela nunca teve um grande amor, para se dizer assim, até que, como eu falei para vocês, uma coisa que é praticamente inevitável na vida são as mudanças. Até que ela consegue enxergar que isso pode mudar na vida dela e ela pode de fato se apaixonar e vir a casar. Quando ela volta para o campo para fazer os seus afazeres e fazer exatamente o que ela gosta, o que ela se sente bem fazendo, ela acaba se encontrando com um primo de segundo grau dela, alguma coisa assim do gênero, pelo qual ela desperta um grande sentimento que ela não consegue explicar. Ela não consegue aferir exatamente o que ela sente por ele, mas ela sabe que ela sente algo muito bom. Ela sente que é com ele que ela deveria estar, no momento em que eles estão juntos. Então ela já começa a ter essa percepção de que não mais ela quer ser solitária, não mais ela é uma pessoa que só quer viver no campo sozinha, isolada, como eremita, mas ela quer alguém para a vida toda. Ela quer alguém que esteja com ela, que a faça sentir bem, e ela encontra essa pessoa na personalidade do primo de segundo grau dela. É um pouco estranho, mas funcionou pra ela. Basicamente essa é a premissa de Memórias de Ontem. É isso, não tem muito o que comentar. É você seguir essa lógica aqui e você ir assistir, entendeu? Eu digo pra você que é um pouco cansativo, é trivial, é muito comum, sabe? Porque é só um relato de vida. É basicamente isso. Não tem muitos acontecimentos, nenhum plot twist, não tem nada de muito espetacular. Então é mais por você entender
o lado do ponto de vista do personagem. É basicamente isso. E um adendo que eu faço aqui, que é muito importante, de suma importância, é a representação das paisagens nesse filme. São simplesmente incríveis. Esse filme foi lançado aqui no Brasil em 1993, então para a época eram paisagens com detalhismo incríveis. Bom, galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra ajudar, vai fortalecer muito o engajamento aqui do canal, beleza? Compartilha com seus amigos também esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Aqui na descrição tem o link do nosso perfil no Instagram, segue a gente lá, beleza? Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e tchau.